Nós vamos voltar a falar a respeito, né, da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e está em contato conosco o procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Roberto Liviano. Olá, Roberto, boa tarde. Olá, boa tarde a você, boa tarde aos internautas que acompanham a Rádio Jovem Pan. Roberto, não dá nem para dizer que é surpresa essa prisão e também a situação no Rio de Janeiro. Nós falávamos há pouco com o repórter Rodrigo Viga, a sequência de ex-governadores que foram presos, né? E também agora o primeiro prefeito no exercício do cargo que é preso, Marcelo Crivella, e a acusação de corrupção. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que, evidentemente, não é nada localizado no Rio de Janeiro? Pode estar acontecendo lá, mas infelizmente isso virou rotina no Brasil inteiro, né, Roberto? Infelizmente, o que é narrado na denúncia criminal apresentada é de extrema gravidade. A denúncia descreve um esquema criminoso envolvendo uma teia sofisticada, um esquema sofisticado, com várias e várias engrenagens, com várias e várias pessoas. E na liderança da organização criminosa, Marcelo, o prefeito Marcelo Crivella. E é bom sempre as pessoas terem em mente algumas informações importantes. Primeiro, que o prefeito Marcelo Crivella, que perdeu as eleições, tendo sido muito mal votado, perdendo por muito voto para Eduardo Paes no segundo turno, ele quase não pôde disputar as eleições, né? A Justiça o considerou inelegível por uma série de irregularidades, não é? E ele só pôde disputar as eleições por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? E Marcelo Crivella é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, afastado. E é importante mencionar que a denúncia fala numa suspeita da ligação do dinheiro da propina com lavagem que pode ter ocorrido dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, um período de 11 meses, lavagem de 6 bilhões de reais. Inclusive, a denúncia fala do envolvimento de Mauro Macedo, primo do bispo Edir Macedo, e também de André Lopes, que é bispo da Igreja Universal, que também são réus, também são denunciados, e também estão envolvidos nesses esquemas criminosos. O que se pode dizer em relação a tudo isso é que realmente, como você bem mencionou quando abriu a reportagem, o Rio de Janeiro vem sofrendo há muito tempo com a corrupção, há uma sequência de governadores que foram ou presos ou afastados das funções por práticas corruptas, a partir de Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, né? Então, infelizmente, há uma situação gravíssima, enraizada no Rio de Janeiro. 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro afastados do cargo por práticas corruptas. E agora o prefeito Crivella, que foi considerado inelegível, perdeu as eleições, e não é uma coisa comum. Quem detém um cargo de prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, tem a máquina na mão, normalmente se reelege, não é? Se ele perdeu as eleições, tendo o vencedor tido mais de 70% dos votos, coisas graves com certeza ocorreram, não é? Se a Justiça do Rio de Janeiro decretou a sua prisão e de mais 8 pessoas envolvidas com esses esquemas, conforme narrativas feitas pelos colaboradores premiados, eu não tive acesso a esses elementos detalhados, mas tive a oportunidade de ler a denúncia. E o que é apontado ali é de extrema gravidade. Inclusive, um dos colaboradores, o senhor Mizrahi, ele faz referência a ameaças de morte, né? Todo esse contexto, Marcelo, ele nos leva a compreender a motivação da decretação da prisão. É importante esclarecer ao ouvinte, ao internauta que nos acompanha, que o prefeito Marcelo Crivella, ele não está sendo preso por ter sido condenado, obviamente. Ele foi denunciado, e denunciado significa ele foi acusado de ter praticado esses crimes. Ele se defenderá, haverá o devido processo legal. Essa prisão é uma prisão preventiva. É uma prisão que foi decretada para garantir a ordem pública
e por convir à instrução processual. Convir à ordem pública por quê? Risco da continuidade destas práticas criminosas. As provas reunidas mostram que havia uma percentagem fixa que era descontada dos contratos, repassada às pessoas envolvidas. A Rio Tour era uma empresa em que havia o signo da corrupção como uma prática rotineira e tantas outras negociatas no Rio de Janeiro, tendo a corrupção como uma prática, infelizmente, frequente. Portanto, por convir à instrução processual e por ser importante para preservar a ordem pública, a Justiça determinou a prisão de 9 pessoas. E veja o critério que o Ministério Público teve ao selecionar aquelas pessoas que pareceu que era imprescindível que fossem presas. Não foi uma coisa genérica, são 26 os denunciados, mas a prisão foi requerida apenas em relação a 9 deles, de maneira individualizada, de maneira específica, de maneira técnica, objetiva e profissional. Esse é um trabalho que deve ser realizado desta maneira. A Justiça examinou, o Tribunal de Justiça do Rio examinou e entendeu que, de fato, essa prisão era essencial. E, portanto, é muito triste que nós tenhamos um quadro como este. Mas seria pior ainda, Marcelo, e todos da Jovem Pan que nos acompanham, seria muito pior se essa corrupção toda estivesse acontecendo e nenhuma providência estivesse sendo tomada. Não é? É menos ruim que a corrupção acontece e as instituições funcionam, as investigações acontecem, as responsabilidades são promovidas e as pessoas são responsabilizadas, são denunciadas. E aí o processo é impulsionado, óbvio que ele tem direito à sua defesa, óbvio que ele vai contestar, óbvio que haverá outras versões, virão pessoas a público dizer que a prisão é absurda, que é indevida. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou trazendo aqui a minha visão sobre os fatos, Claro. a minha interpretação, a minha modesta interpretação. Outros terão outras visões, outras interpretações, e elas devem ser comparadas. Né? Na minha visão, de quase 30 anos de Ministério Público, em outros casos de corrupção, em que há esta avalanche de esquemas, tantos e tantos e tantos esquemas, com tantas e tantas empresas que pagavam percentagem, inclusive que já adiantaram pagamento de propina antes mesmo da eleição do bispo Crivella e depois continuaram pagando, esse é um esquema muito grave. Com a menção de um delator que está sendo ameaçado de morte, esse é um esquema muito grave e a prisão, me parece, a prisão preventiva, é um instrumento que existe de fato para proteger a colheita de provas, para que nós tenhamos um devido processo legal e, ao final, o desfecho que a sociedade espera. Agora, Roberto, responsabilidades e as devidas punições. Roberto, você falou em engrenagem, né? E essa fica a percepção das pessoas, que é algo que parece, e aí citando o Rio de Janeiro, mas como eu disse, quer dizer, não é exclusividade do Rio de Janeiro, infelizmente, né? É uma prática comum. Essa suposta engrenagem que entra político, sai político, ela já está lá e não há, ninguém barra, ou seja, parece que a pessoa assume e aquela engrenagem passa a funcionar, muda uma peça ou outra, mas o esquema permanece e isso tem sido muito comum no Brasil, né, Roberto? Pois é, Marcelo, isso tem sido muito comum, porque isso tem relação direta com o tipo de postura, o tipo de atitude que as pessoas que estão à frente da administração pública têm em relação à coisa pública. Nós temos princípios na administração pública e o principal deles é a supremacia do interesse público ao lado da moralidade, da impessoalidade, da ética, que não são colocados como princípios fundamentais por muitas pessoas que são eleitas. Muitas pessoas chegam ao poder e, ao invés de servir às pessoas, se servem do poder. Usam o poder visando o alto benefício. E toda vez que há uso abusivo do poder, toda vez que as pessoas querem se apropriar daquilo que é público visando o alto benefício, infelizmente, nós temos essas situações.
Então, nós precisamos, como vamos mudar esse estado de coisas, Marcelo? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer escolhas boas nas eleições. Em segundo lugar, nós precisamos fazer uma reforma política de verdade que nos permita diminuir as oportunidades para estas práticas. Nós precisamos fazer uma reforma partidária. Infelizmente, os partidos políticos, eles se distanciaram da missão original que lhes foi atribuída. Os partidos políticos viraram grupos de pessoas que querem o poder e exercem o poder sem compromisso ético, sem coerência em relação ao estatuto, simplesmente querem a sua fatia do fundo eleitoral e partidário e não cumprem qualquer tipo de compromisso, não tem transparência, não há democracia intrapartidária, não há ética, não há nada disso. Então é necessário que se vá nessa direção. Nós temos aí as novas medidas contra a corrupção, que está na Câmara dos Deputados, e ali está oferecido o norte para melhorarmos a agenda anticorrupção no Brasil. Isso foi construído a partir de um debate com centenas de especialistas e instituições, e está em poder da Câmara e do Senado para que nós possamos construir esse debate. Não é? Nós temos ali a proposição da prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado, tá certo? Nós temos ideias importantes para que esta agenda avance, o aumento da transparência dentro da Câmara e do Senado. Então, existem caminhos, Marcelo, ouvintes e internautas que acompanham a Jovem Pan, para nós diminuirmos essas práticas. Existem caminhos, é necessário que haja vontade política por parte dos dirigentes. Agora, quem disputa o poder na Câmara e do Senado, eu vejo barganhas em relação a blindagens, eu vejo ideias de enfraquecer a lei da ficha limpa e não os temas que interessam à sociedade. Eu não vejo os candidatos, os postulantes, por exemplo, falando em aumentar a transparência do que se debate na Câmara e no Senado para que a sociedade acompanhe mais esta pauta. Eu não vejo se falar em fim do voto secreto, eu não vejo se falar em efetividade das comissões de ética, eu não vejo se falar em nada disso, em limitação ao número de mandatos sucessivos de deputados e senadores, levar isso a sério, em reforma política. Eu não vejo se tratar destas agendas, eu vejo apenas se tratar de interesses corporativos, e isso é muito ruim para o país, para a sociedade, para a cidadania. Sem dúvida, você falou justamente dessa questão da ficha limpa, eu ia perguntar para o senhor, né? Essa decisão do novo ministro Nunes Marques, que chamou muita atenção agora em relação à ficha limpa, e a gente observa também em relação à Lava Jato, mudanças bruscas, vindas inclusive da própria Procuradoria-Geral da República. O senhor acredita que pode haver, nós tivemos aquele momento da Lava Jato e agora, de fato, uma mudança significativa em relação às operações e também a redução aí dessa participação? Vamos lá, duas questões de extrema importância que você coloca com muita propriedade. Vamos começar pela segunda. A Lava Jato é um corpo, é uma forma de atuação que foi criada dentro do Ministério Público Federal e que vem prestando serviços de importância fundamental ao país desde 2014. Existe uma demanda pelo combate à corrupção inexorável. E as pesquisas mostram que a sociedade tem expectativa que o trabalho da Lava Jato continue. Isso é incontestável. Então, se o procurador Augusto Aras ele pretende fazer com que a Lava Jato deixe de existir, não adianta, em toque de mágica, não vai deixar de existir a corrupção. No lugar da Lava Jato, tem que se colocar outra estrutura organizacional no lugar. Se nós vamos chamar de corrupção zero, limpa tudo, lava tudo, não tem problema. Mas algo tem que ser colocado no lugar, porque não existe mágica secreta e misteriosa que vai terminar com a corrupção. E a sociedade espera que o Ministério Público enfrente a corrupção. Portanto, se vai se acabar com a força-tarefa da Lava Jato, algo precisa ser colocado no lugar. Então, enfraquecer a Lava Jato não pode significar deixar de colocar o Ministério Público em condições e com infraestrutura de combater a corrupção. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque esta é a missão em relação à qual a sociedade tem a maior expectativa por parte do Ministério Público. Segundo ponto,
a decisão de Cássio Nunes Marques a mim causou perplexidade. Com todo o respeito que eu devo ao ministro Cássio Nunes Marques e aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, essa é uma decisão, a meu ver, absurda. Né? É absurda, em primeiro lugar, porque a lei da ficha limpa ela não entrou em vigor ontem, nem anteontem. A lei complementar 135 é de 2010. Esta lei ela existe por força de um projeto de iniciativa popular. São poucas as possibilidades de participação do povo nas decisões políticas no Brasil. E o projeto de iniciativa popular é uma delas, ao lado da ação popular, ao lado dos plebiscitos. Então, aqueles que detêm poder no Brasil devem respeitar esses espaços democráticos em que se permite ao povo participar do exercício do poder. E está havendo um desrespeito a isso. Por quê? Porque 10 anos depois, esta lei já foi submetida ao plenário do Supremo para que se verifique se a lei é válida ou não. Em 2012, o Supremo examinou a lei, entendeu que ela é constitucional. Né? Portanto, não me parece razoável que o ministro Cássio Nunes Marques, que acaba de chegar no Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, dada quase aí no início do recesso, quando nós sabemos que levará muito tempo até que o plenário se reúna novamente, decida que parte da lei é inconstitucional, beneficiando os fichas sujas, inclusive criando uma regra que diz respeito a um princípio basilar do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade. O que é o princípio da anualidade? É um princípio que garante a todos que disputam uma eleição a ideia de que um ano antes das eleições, as regras da eleição serão estabelecidas de maneira clara e totalmente definida para todos. Ele está mudando a interpretação desta regra depois, inclusive, das eleições. E ele está decidindo isso em caráter monocrático, Marcelo. Nós precisamos do Supremo Tribunal Federal de segurança jurídica. Essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ela entrega à sociedade a percepção de insegurança jurídica. Portanto, é muito importante, a meu ver, que a decisão seja revista. O presidente do Supremo tem esta missão de trabalhar com isso. A reação foi imediata dos organismos de combate à corrupção, da sociedade civil. Todo mundo ficou muito preocupado, porque essa reinterpretação, em relação a prazo de inelegibilidade, é uma interpretação benéfica aos fichas sujas. E nós temos aqui muitos problemas com corrupção. A lei da ficha limpa, ela não resolve todos os problemas de filtragem daqueles que querem o poder e são barrados. Ela barra alguns. Se essa lei fica mais suave, então nós temos uma situação ainda pior. Então, eu tenho muitas reservas e muita preocupação com essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que me parece alinhada com os anseios bolsonaristas. Né? Então, eu espero que o Pleno do Supremo, não sei como que o presidente Fux fará isso, mas que ele encontre os caminhos para restabelecer o posicionamento do tribunal que já foi tomado em 2012. É o que a sociedade espera e mais, espera segurança jurídica. E não faz muito tempo, o ministro Marco Aurélio, também por decisão monocrática, determinou a soltura de André do Rep, que causou perplexidade em todo o país. Nós não queremos estes solavancos, nós queremos segurança vinda do Supremo Tribunal Federal. Isso, de novo, nos traz a sensação do solavanco. É necessário que o Supremo encontre o caminho para proteger o próprio Supremo, para que prevaleça a colegialidade, para que prevaleça a supremacia do interesse público. Muito bem, nós agradecemos então o Procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Roberto Liviano, conversando conosco para falar a respeito aí da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e demais temas aí que foram abordados nessa entrevista. Muito obrigado, viu, Roberto? Muito boa tarde ao senhor. Marcelo, muito obrigado, sempre uma alegria. Quero convidar os ouvintes da Jovem Pan, que estão sempre atentos aqui, a me seguirem no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Será uma alegria, um prazer conversar com vocês.
Até a próxima, e se não nos encontrarmos mais, bom Natal, boas festas e que tenhamos mais saúde, energia e que o ano de 2021 seja melhor para todas e todos. Um abraço.